Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença. Eis que chegamos para a nossa live de número 11. Ah, Papai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Papai, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua benevolência, obrigada pela tua graça, obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada, Espírito Santo, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por cada cantinho da nossa casa. Obrigada por cada roupa que nós temos para colocar no corpo. Obrigada por esse frio. Obrigada pelo teu agir. Obrigada pela nossa família. Obrigada por cada membro da nossa família. Obrigada, Senhor, por cada sentimento que nós temos, por cada pensamento que nós temos. Obrigada, Pai, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelos nossos ouvidos. Obrigada, Espírito Santo, pelo nosso coração. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Muito obrigada, Pai. Nós queremos nesta manhã, do dia 11 de agosto de 2022, te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, estamos aqui mais um dia para te pedir perdão. Sim, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ah, Papai, como nós precisamos. Como nós precisamos do Senhor, Pai, do teu agir, do teu mover, da tua esperança. Oh, Paizinho, nos perdoa, nos lava. Hoje eu quero te pedir, Pai, em especial para que o Senhor venha, Pai, lavar, limpar e purificar, em especial a nossa língua. Ah, Pai, como nós precisamos, Senhor. Como nós precisamos, Papai, de uma língua que profetiza, de uma língua que abençoa, de uma língua que cura, de uma língua, Pai, que é vida na terra. Ah, Pai, a tua palavra diz que da mesma fonte não pode sair água boa, água ruim e água boa, água doce e água amarga. Ah, Senhor, a tua palavra diz, Pai, que nós vamos ter que dar conta de cada palavra torpe que sai da nossa boca. Ah, Espírito Santo, como nós muitas vezes, Pai, nós falamos coisas que não devemos falar. Quantas vezes, Pai, nós julgamos pessoas, nós fofocamos, nós murmuramos, nós somos ingratos, nós somos, Pai, muitas vezes murmurões. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Que a nossa boca, Senhor, seja um instrumento do Senhor aqui na terra. Que a nossa boca não seja instrumento de Satanás, mas que a nossa boca seja um instrumento do Pai. Que através da nossa boca, Pai, a gente possa elogiar, a gente possa curar, a gente possa pregar, a gente possa salvar, a gente possa profetizar, a gente possa elogiar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, limpe todo o veneno. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que a língua é como um veneno mortífero. Mas nós não queremos, Pai, que a nossa língua seja como um veneno mortífero. Nós queremos que a nossa vida seja que a nossa boca seja um manancial de vida. Que a nossa boca seja um manancial de vida. Então, Espírito Santo de Deus, nós consagramos nessa manhã a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos, tudo que não temos e tudo que não somos diante do teu altar, Senhor. Ah, Papai, mais uma vez eu quero te dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, como tua filha. Usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade. Pai, que a minha mente seja tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que meu coração seja o teu coração. E que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre te daremos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã.
Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira como o Senhor nunca falou antes. Que o Senhor venha se revelar para cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha revelar os teus segredos mais ocultos, os teus tesouros mais escondidos. Que a tua palavra seja luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Que a tua palavra seja rema. Que a tua palavra venha transformar. Que a tua palavra venha renovar. Que a tua palavra venha ser pontual. Que a tua palavra venha ser intencional, Pai. E que a nossa vida seja totalmente transformada através dessa palavra. Pai, nós não estamos aqui às 3 horas da manhã, Pai, buscando ouro e nem prata. Nós estamos aqui às 3 horas da manhã, Pai, buscando a Tua presença, buscando ter comunhão com o Senhor, buscando ter relacionamento com o Senhor, buscando ouvir a Tua voz, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua direção, Pai. Então vem nessa manhã, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Eu sei, Pai, que o Senhor pode visitar cada uma dessas pessoas, o Senhor pode adentrar o quarto de cada uma dessas pessoas, o Senhor pode adentrar a casa de cada uma dessas pessoas, Pai. O Senhor pode visitá-los, o Senhor pode curá-los, o Senhor pode transformá-los. O Senhor pode, Pai, fazer o impossível, o inaudível e o sobrenatural na vida de cada um de nós. Então, Pai, eis-nos aqui para sermos, Pai, para sermos transformados por Ti. Nós queremos ter comunhão, nós queremos ter intimidade, nós queremos ter relacionamento. Nos leva num lugar mais profundo, nos leva num lugar mais íntimo, nos leva num lugar onde nós nunca estivemos antes, Pai. É tudo o que nós te pedimos nessa manhã. E nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu não sei quantos graus tá aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo tá bem friozinho. Aqui em São Paulo tava 11 graus. Deve estar uns 10 agora, nesse momento. Mas a presença do Espírito Santo aquece o nosso coração. A presença do Espírito Santo nos envolve, nos acolhe. E eu quero dar bom dia a Arlete, Angélica, Neidinha, Kelly, Selminha, Andréia, Vivi. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia, bom dia, bom dia de AZ para não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Bom dia, Eliane Bucão. Bom dia, Francisca. Bom dia, Sônia. Bom dia, meu povo. Quero aproveitar e pedir para vocês compartilharem a live. Vocês compartilham, meu povo? Vamos compartilhar a live? Ó, tem uma setinha. Tem uma setinha aqui do seu lado direito. Bom dia, Suzana. Tudo bem, minha amada? Tem uma setinha aí do seu lado direito. É só você clicar nessa setinha e você compartilhar. Compartilha com todo mundo que você puder. Seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Compartilha, meu povo. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Seja um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar de uma maneira poderosa. Deixa Deus te usar nesse momento. Deixa você ser um canal de vida, um canal de bênção. E você pode compartilhar, eu sei que você pode compartilhar com até 50 pessoas. A Carlinha já tá por aí, a Rachel acho que também já tá por aí, a Paulinha também tá por aí. Meu povo, simbora. O Toninho tá por aí também que eu vi. Bom dia, Toninho. Prontinho, enviei para todo mundo. Então compartilha você também aí. Clica aí e vai compartilhando. Quero aproveitar e pedir 21 graus em Coração de Maria. 21 graus é frio, né? 21 graus em Coração de Maria é frio. Gente, aqui tava 10 graus a hora que eu fui deitar. Eu fui deitar. Meu Deus do céu. Melhor nem falar pra vocês pra não assustar vocês que horas que eu fui deitar. Vamos lá. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube ainda, eu vou pedir pra você que quando acabar a live aqui, você corra lá no nosso canal do YouTube e você se inscreve. É gratuito, é na faixa, é 0800. Você não vai pagar nada e você ainda vai abençoar o nosso ministério. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Você que vai participar da nossa conferência de mulheres,
que vai ser incrível, vai ser aqui em São Paulo, 14, 15 e 16 de outubro. Junto com a Conferência de Mulheres, eu também vou comemorar o meu aniversário. Vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Fique atento, porque em breve eu vou abrir também as inscrições do Retiro da Presença aqui de São Paulo, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, de 3 a 5 de fevereiro do ano que vem. Então já vai se programando, já vai se organizando, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E nós vamos encerrar, inclusive, esse propósito. Nós vamos encerrar esse propósito de 6 meses no Retiro da Presença de São Paulo, tá bom? Deixa eu aproveitar e colocar o tema aqui para vocês, para que a gente possa continuar. Fazer como a Sara. Vamos de tema, né? Vamos de tema. Prontinho. 11/184. Prontinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Ai, gente, esse é um dos assuntos que mais me constrange, né? Porque Deus é bom. Deus é bom. Como eu amo falar essa frase. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ele é cheio de bondade. E Deus, Ele ama fazer o bem. A bondade de Deus enche a terra. A bondade de Deus traz salvação. A bondade de Deus traz cura. A bondade de Deus traz vida. A bondade de Deus traz ressurreição. A bondade de Deus, foi por causa da bondade de Deus que Deus enviou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. A bondade de Deus nos constrange. A bondade de Deus transforma o nosso coração. A bondade de Deus é algo inexplicável. Presta atenção. A bondade de Deus é simplesmente inexplicável. E hoje eu quero, sem mais delongas, eu quero ir direto para a palavra, porque eu tenho hoje um exemplo de uma pessoa que, mesmo sendo tão mal, que mesmo sendo tão ruim para as pessoas, a bondade de Deus o alcançou de uma maneira sensacional, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária. Se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Olha só, aqui foi quando Paulo foi preso em Jerusalém. E tinha mandado, Paulo tinha mandado para que ele fosse flagelado, para que ele fosse, para que ele apanhasse. E aí, só que antes dele ser preso, antes dele ser flagelado, antes de baterem nele, antes de colocarem ele na fortaleza, num lugar bem seguro, bem ruim naquele tempo, deram a oportunidade de Paulo falar. E aí, quando Paulo abriu a sua boca e foi falar, o capítulo 22 de Atos, ele dá uma resumida na história de Paulo. E a história de Paulo é uma das histórias mais lindas que existe na Bíblia. Olha bem, presta bem atenção, porque hoje nós vamos falar da bondade de Deus, e uma das maneiras da gente falar da bondade de Deus é a gente falando da vida de Paulo. Porque a vida de Paulo, a gente vê bondade de Deus na vida de Davi, a gente vê bondade de Deus na vida de Ruth, a gente vê bondade de Deus na vida de Esté, a gente vê bondade de Deus na vida de todos os personagens da Bíblia. Mas na vida de Paulo é algo que eu acredito que é surpreendente. É algo que é além daquilo que os nossos olhos podem entender. A bondade de Deus para com a vida de Paulo é além do nosso entendimento. Como a Selminha sempre fala, né? A bondade de Deus para com a vida de Paulo é além do físico.
E olha o que está escrito aqui, ó. Lê comigo a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim. É o discurso de Paulo. Ele disse: irmãos e pais, ouçam agora minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Presta atenção no versículo 4. Persegui os seguidores de Jesus até a morte. Persegui os seguidores de Jesus até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, ele chegou a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidos. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Vamos fazer uma pausa aqui até o versículo 9 e a gente já continua. Paulo, ele foi um homem muito instruído, ele era um homem extremamente inteligente, ele foi um homem que foi ensinado sobre a lei, sobre as regras, ele foi ensinado, aqui fala rigorosamente, por Gamaliel, que era um dos... na lei, foi ensinado por Gamaliel na lei dos antepassados. Aqui diz que ele era zeloso por Deus quanto qualquer um outro. E aqui fala que ele prendia e que ele levava as pessoas que acreditavam em Jesus a serem presos e a sofrerem até a morte. Gente, se a gente for olhar com olhos humanos, a gente fala assim: qual a chance de Jesus aparecer para um assassino? Qual a chance de Jesus aparecer para um homem que perseguia inocentes, que perseguia os cristãos? Qual a chance de Jesus olhar para alguém e simplesmente alguém que fazia tanto mal, alguém que causava tanto mal aos outros, alguém que era ruim, alguém que prendia, alguém que maltratava? E Jesus, não é que Jesus mandou um anjo, não, o próprio Jesus apareceu para Paulo. O próprio Jesus apareceu para Paulo. E é interessante, né, quando Paulo pergunta assim, quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Talvez a nossa religiosidade, né, talvez o nosso lado de julgar, né, as pessoas, com certeza todo mundo julgava Paulo, criticava Paulo, falava mal de Paulo, e com razão, né? Porque ele era uma pessoa ruim, ele fazia mal para as pessoas que seguiam a Jesus. Ele perseguia, ele matava os cristãos. Ele era aquele que perseguia a igreja. E é tanto que Jesus responde aqui, ó: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então nós precisamos entender que a bondade de Deus é algo tão sobrenatural. A bondade de Deus é algo tão extraordinário que não dá para se explicar. Porque assim, Jesus poderia ter aparecido
para um homem que era do bem, para um homem que pregava o evangelho, para um homem que era todo certinho, para um homem que lia a palavra, para um homem que dava esmolas, para um homem que... Jesus podia aparecer para um homem que tivesse dentro das regras da religiosidade, que tivesse dentro das regras daquilo que a população esperava. Mas Jesus escolheu um improvável, um assassino, um perseguidor, um homem cruel, um homem mau. E aí você pode falar assim, Patrícia, como isso é possível? Porque a bondade de Deus não se explica, a bondade de Deus se vive. Sabe por quê? Que Jesus escolheu Paulo, mesmo Paulo sendo tudo isso? Porque Jesus não escolheu Paulo por quem Paulo era. Jesus escolheu Paulo por quem Paulo iria se tornar transformado em Cristo. Jesus não nos escolhe por aquilo que somos. Ele sabe que somos pecadores, que somos falhos. Mas ele sabe que quando nós estamos nele, quando nós estamos alicerçados nele, quando a bondade dele nos encontra, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, ele não nos escolhe por quem somos, ele nos escolhe por quem ele é. Porque quando ele entra na nossa vida, ele muda tudo. Ele transforma tudo. E aí você continua, é lindo ver a reação de Paulo. Olha o que acontece no versículo 10. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Olha só. Paulo era um homem, presta atenção. Paulo era um homem tão fazedor. Paulo era um homem tão acostumado a fazer aquilo que mandavam ele fazer. Paulo era um homem que ele estava tão preocupado com o executar, com o fazer, que olha o que Paulo pergunta. Paulo fala assim, ó, assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Gente, essa pergunta, ela tem queimado no meu coração desde ontem. Quantas vezes nós saímos por aí, fazendo o que queremos, da maneira que queremos, do jeito que queremos, aquilo que nos dá na telha. Paulo estava acostumado a fazer aquilo que mandavam e muitas vezes fazer até mesmo aquilo que não mandavam, que era perseguir, matar, maltratar, apedrejar os cristãos. E quando ele se vê diante do Senhor, olha o que ele pergunta. O que eu devo fazer? Será que se Jesus aparecesse para você hoje, como apareceu para Paulo, você perguntaria para Jesus isso? Jesus, o que devo fazer? Essa pergunta tem movido, tem queimado dentro de mim. Paulo, ele chega para Jesus, ele não pede perdão. Paulo, ele chega para Jesus, ele não fala assim, faz alguma coisa por mim. Ele não fala assim, Jesus, faz alguma coisa por mim. Paulo, ele pergunta assim, o que eu devo fazer? Por quê? Porque Paulo é inteligente o suficiente, ele sabia que se Jesus apareceu para ele, é porque algum propósito tinha. Quantos de nós, se Jesus aparecesse para nós, a primeira coisa que nós faríamos era pedir algo? Senhor, cura fulano, cura Beltrano. Senhor, muda minha vida financeira. Senhor, muda minha vida profissional. Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá um filho. Quantos de nós, se encontrássemos com Jesus, nós provavelmente pediríamos alguma coisa. Mas Paulo, quando ele encontra Jesus, ele pergunta, Senhor, que devo fazer? Será que você já fez essa pergunta para Deus? Pai, o que eu devo fazer? Jesus, o que eu devo fazer? O que o Senhor espera de mim? E a resposta de Jesus é extraordinária. Disse Jesus, levanta-te, entra em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Olha só, Paulo estava indo a caminho de Damasco e ele tinha cartas na mão, cartas que autorizavam ele a prender qualquer pessoa que falasse de Jesus. E quando ele estava indo para Damasco,
com cartas que ele poderia prender pessoas por seguir Jesus, ele tem um encontro com o próprio Jesus. Jesus é aquele que te encontra no caminho e muda o seu destino. Jesus encontrou Paulo naquele dia por volta do meio-dia e mudou o destino de Paulo. A bondade de Deus para com a vida de Paulo foi algo tão sobrenatural que uma vez que Paulo teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele nunca mais foi a mesma. Então ele falou, vai a Damasco, entra em Damasco e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele continua dizendo, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplandecer da luz me deixara cego. Se você continuar lendo aí, lê o versículo 12 comigo, diz assim, um homem chamado Ananias, fiel, seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as suas palavras. Você será testemunha deles e a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Uau! Vamos fazer mais uma pausa aqui no versículo 14. Se você tiver um marca-texto e você puder, marca esse versículo 14. Porque nesse versículo 14 tem pelo menos umas 3 a 4 chaves muito específicas que o Espírito Santo quer nos ensinar. No versículo 14, 15 e 16. Porque diz assim, ó. Então ele lhe disse, Ananias disse para Paulo, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Ei, olha aqui para mim, presta atenção. Paulo, um assassino. Paulo, um perseguidor. Paulo, aquele que provavelmente as pessoas não davam nenhum real por ele. As pessoas deviam olhar para Paulo e dizer assim, não vale o que o cachorro enterra. E esse aí é assassino. Esse aí não presta. Esse aí persegue, esse aí mata. Provavelmente era isso que as pessoas falavam de Paulo. As pessoas, inclusive, tinham medo de Paulo. Tinham temor de Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que muitos tinham medo, que muitos nem acreditaram sequer na conversão de Paulo. E aí, Ananias chega para ele e fala assim, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está aqui nessa live, eu não sei qual foi o teu passado, eu não sei qual é o teu histórico, eu não sei o que você já fez de ruim, eu não sei o que você já fez de bom, eu não sei em que momento você se encontra, mas se você está aqui nessa live número 11, eu quero te dizer que a bondade de Deus te escolheu para você conhecer a vontade dele. A bondade de Deus te visita nessa manhã de uma maneira extraordinária. A bondade de Deus hoje muda a sua história. A bondade de Deus hoje muda a sua realidade. A bondade de Deus hoje muda o seu cativeiro. A bondade de Deus hoje muda o cenário da sua vida. Porque se Deus escolheu a Paulo com todas as falhas, com todos os defeitos, com todos os problemas de Paulo, ele também pode nos escolher. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus te encontra, a misericórdia de Deus te encontra. Não importa o quantas pessoas falem mal de você, não importa o quantas pessoas olhem para você e falem assim, mas fulano,
Filho de ciclano que mora em tal lugar. Não, aquela pessoa aquela pessoa é uma fracassada. Aquela pessoa é uma derrotada. Aquela pessoa é uma coitada. Aquela pessoa não dá em nada. Ei, é você mesmo que Deus escolheu. É você mesmo que a bondade de Deus te encontra nessa manhã. É exatamente você que a bondade do Senhor te encontra nesse momento. Porque se Deus escolheu a Paulo para conhecer a sua vontade, se a bondade de Deus encontrou Paulo, a bondade de Deus também nos encontra nessa manhã. E ele fala assim, ó, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para você conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as suas palavras. Olha só, 3 coisas aconteceu com Paulo. Deus o chamou, Deus se apresentou para ele e falou assim, ó, você foi escolhido para ver o justo e você foi escolhido para ouvir as palavras. Então anota uma coisa aí, anota aí. Conhecer, ver e ouvir. Conhecer, ver e ouvir. Você foi escolhido, você foi escolhida para conhecer, para ver e para ouvir Jesus. Se você está aqui nessa live hoje, é porque a bondade de Deus te escolheu para você conhecer, para você ver e para você ouvir as palavras de Deus. Se você está aqui hoje, o Espírito Santo te escolheu, a bondade dele te alcançou. Você não está aqui nessa live por causa da Patrícia. Não. Você não está nessa live, você não está nesse propósito às 3 horas da manhã por causa da Patrícia. Gente, vocês não têm noção, não. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fui pra uma célula ontem, eu cheguei, era quase 1 hora da manhã. Até eu tomar banho, me trocar, jantar, eu fui dormir 1h40 da manhã. Eu dormi exatamente 1 hora essa noite. Eu dormi a 1h40. Quando o celular despertou às 2h40, me deu vontade de chorar. Me deu vontade de chorar. De tão cansada, de tão exausta que eu tava. Eu falei, Senhor, é só o Senhor hoje para me aguentar, para me suportar nessa live. O Espírito Santo falou assim, filha, quem prometeu garante. Levanta, lava os teus olhos e vai, porque eu tenho algo para liberar para o meu povo nessa manhã. Deixa eu te falar, eu não tô aqui porque eu sou boa, não. Eu não tô aqui porque eu quero, não. Eu tô aqui porque a graça de Deus me trouxe até aqui. Eu tô aqui porque eu escolhi obedecer. Eu estou aqui porque um dia eu disse para Jesus, Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. A minha vida é tua. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos alcança, a misericórdia dele nos alcança, não é porque nós merecemos, não é porque... Não, é porque ele é bom. É porque a sua misericórdia dura para sempre. É porque ele é extraordinário. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está aqui nessa manhã, você não está aqui numa live da Patrícia, você está aqui porque a presença de Deus te atraiu. Você não acordou de madrugada, por qualquer motivo você acordou porque a presença de Deus te atraiu até aqui. Se você está aqui é porque o Espírito Santo tem algo para liberar na sua vida. O Espírito Santo tem algo pontual, algo intencional, algo lindo, algo extraordinário que vai mudar a história da tua vida. É por isso que você está aqui. É porque a presença dele te atrai. É porque a presença dele nos atrai. É porque a presença dele nos move. É porque a bondade dele nos move. É porque a bondade dele nos alcança. É porque a bondade dele nos transforma. É porque a bondade dele nos sustenta. Olha só. Se você continuar lendo, o versículo 16, o versículo 15 diz assim: você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Eu preciso te dizer algo nessa manhã. Eu preciso te dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Deus não te chamou por acaso.
Deus não te chamou para ser mais um. Deus me chamou e Deus te chamou para que Ele transforme a história da nossa vida. Mas além de transformar a história da nossa vida, Ele quer que nós sejamos as suas testemunhas. Ele quer alcançar você nessa manhã. Ele quer operar um milagre na sua vida nessa manhã. Mas não é para você se esconder. Não é para você ficar dentro da sua casa. Não é para você fingir que você não o conhece. Ele quer transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Paulo. Mas Ele quer que você seja uma testemunha dele para todos os homens. Gente, ontem foi tão linda essa frase. Olha só. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo diz assim para você: a minha bondade te alcança de uma maneira extraordinária nessa manhã. Eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo diferente na tua vida. E eu quero que você seja a minha testemunha diante de todos os homens, daquilo que você vai ouvir e daquilo que você vai ver. Você vai ouvir Deus, você vai ver Deus agindo na tua vida, para que você seja uma testemunha dele aqui na terra, diante de todos os homens, para que você seja uma testemunha diante da tua família, para que você seja uma testemunha diante do teu marido, para que você seja uma testemunha diante da tua esposa, para que você seja um testemunho diante da sua igreja, para que você seja uma testemunha diante do seu bairro, para que você seja uma testemunha diante do seu prédio, para que você seja uma testemunha onde você pisar a planta dos seus pés, você ter um testemunho daquilo que você viu e daquilo que você ouviu, daquilo que Deus fez na tua vida. Deus falou para Paulo: ei, eu te escolhi, eu te chamei para você conhecer a minha palavra, para que eu transforme a tua história, para que eu transforme a tua vida e para que você seja testemunha, minha testemunha, na Samaria e nos confins da terra. Se você continuar lendo o versículo 15 diz assim, o versículo 16: agora, o que está esperando? Gente, esse versículo 16, ele me moveu ontem. Olha o que está escrito, presta atenção. O versículo 16 diz assim, exatamente: Ele quer que você seja uma embaixadora, uma representante dele aqui na terra. Ele quer que você seja uma testemunha, como sendo uma embaixadora, uma representante de quem ele é aqui nessa terra. Gente, olha o versículo 16. Eu quero que, se você puder, você medite nesse versículo 16 na sua casa. O versículo 16 diz assim, ó: agora, o que você está esperando? Levante-se. Levante-se. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: ei, o que você está esperando? Jesus já te escolheu. Jesus já falou com você. A bondade dele já te alcançou. A graça dele já te alcançou. A misericórdia dele já te encontrou. Levante-se. O que você está esperando? Essa é a palavra de hoje para mim e para você. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome de Jesus. Jesus está dizendo para você: ei, Selminha, levante-se. Ei, Mônica, levante-se. Ei, Silvânia, levante-se. Ei, Renan, levante-se. Ei, Patrícia Pimentel, levante-se. Ei, o que você está fazendo ainda sentado, meu querido? O que você está fazendo ainda? Levanta. Levanta-te. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ei, Jesus sabe que você tem pecado. Jesus sabe que eu tenho pecado. Mas ele diz: levanta, lava-se dos seus pecados. Sabe o que é você se lavar dos seus pecados? É você se arrepender. Ei, você pecou ontem. Levanta. Se arrepende dos seus pecados. Fala: Jesus,
Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas palavras erradas que saem da minha boca. Me perdoa, Senhor, se eu cometi pecado até ontem. Me perdoa, Senhor, se eu julguei até ontem. Me perdoa se eu fofoquei até ontem. Me perdoa se eu fumei até ontem. Me perdoa se eu bebi até ontem. Me perdoa se eu me prostituí até ontem. Eu não sei o que você fez até ontem, mas eu sei que nessa manhã o Espírito Santo diz para você: levanta-se. Lava-te dos teus pecados, se arrepende-se dos teus pecados, porque existe uma obra linda de Deus para ser executada na sua vida, porque existe uma obra linda de Deus para ser concluída na sua vida, porque a bondade dele te alcançou, a bondade dele te perdoa, e ele é poderoso para completar a boa e perfeita obra que ele já começou na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa. Ele diz: ei, levanta-te. Levanta-te. Agora presta atenção. Presta atenção, porque Deus... Gente, escuta uma coisa que eu vou falar para você. Deus quer falar. Deus já está falando. E Ele quer falar mais comigo e com você. Deus quer falar. Então, esteja com seus ouvidos atentos. Esteja com os teus ouvidos inclinados. E presta muita atenção no que Deus vai te revelar agora, nesse momento. O versículo 17 diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando a orar no templo, caí em êxtase. Eu imagino que esse cair em êxtase foi a glória de Deus que tomou conta de Paulo. Ele fala, depois que aconteceu tudo isso em Damasco, que ele se levantou, que ele se batizou, e o que ele fez? Ele voltou para Jerusalém. Aí ele fala aqui, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Ou seja, a glória de Deus tomou conta de Paulo. Aí ele fala assim, vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitaram seu testemunho ao meu respeito. Olha só, Paulo, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Paulo, ele teve um encontro arrebatador. Paulo encontrou a bondade de Deus de uma maneira, mas a bondade de Deus de uma maneira tão extraordinária. Ele volta para Jerusalém. E ele está onde? Onde que Paulo estava? Paulo estava no templo. Paulo estava fazendo o que, meu povo, no templo? Paulo estava no templo orando. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo. Quando você tem um encontro com a bondade de Deus, quando você tem um encontro com o amor de Deus, quando você tem um encontro com a presença de Deus, que é Jesus Cristo, não existe outro caminho a não ser você orar, a não ser você adorar, a não ser você se render, a não ser você se lançar aos pés de Jesus. Porque Paulo já havia dito, Senhor, o que eu tenho que fazer? E ele entendeu que o que ele tinha que fazer era buscar presença, o que ele tinha que fazer era orar, o que ele tinha que fazer era ter comunhão, o que ele tinha que fazer era ter relacionamento com o Espírito Santo. E aí a glória de Deus toma Paulo. E Jesus mais uma vez aparece para Paulo e diz assim, ei, depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitaram o seu testemunho a meu respeito. Ei, olha aqui para mim. Quando você encontra Jesus, muitas pessoas não vão mais te aceitar. Quando você encontra Jesus, aquelas pessoas que antes eram seus amigos, muitas vezes vão se tornar teus inimigos. Aquelas pessoas que caminhavam com você, muitas vezes não vão mais caminhar com você. Quando você aceita Jesus, quando a bondade de Jesus te encontra, muitas vezes ele te muda até de mesa. Oh, aleluia! Paulo teve um encontro tão grande, mas tão grande com a bondade de Deus, mas tão extraordinário, que as pessoas de Jerusalém não aceitaram o testemunho dele. E Jesus mudou Paulo de lugar. Jesus não mudou o propósito de Paulo. Jesus mudou Paulo de lugar. Jesus falou, depressa, levanta, sai de Jerusalém. Porque aqui
não aceitaram o seu testemunho. Ei, se Deus está te tirando de lugar, se Deus tira... Gente, oh meu Deus, como essa palavra é verdade na minha vida, gente. Como essa palavra é uma verdade na minha vida. Quantas pessoas que me abandonaram, quantas pessoas que me rejeitaram, quantas pessoas que não quiseram mais estar comigo. Quando eu aceitei, quando eu falei assim, Senhor, eu aceito o meu chamado. Eu vou pregar a tua palavra às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 10 da noite, ao meio-dia. Eu vou pregar a tua palavra em todo o tempo. Muitas vezes isso dói, gente. Eu lembro quanto que isso doeu dentro de mim. Você saber que aquelas pessoas que você amava, que aquelas pessoas que você acreditava, que aquelas pessoas que você dedicou tempo, aquelas pessoas não aceitam o seu testemunho. Aquelas pessoas não aceitam aquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus não vai tirar o propósito de você. Ele vai te tirar do lugar. Mas o propósito não. O propósito permanece. Porque o propósito é muito maior do que qualquer pessoa que se levantar contra você. Porque o propósito é muito maior do que o local que você está. O que Deus tem para você, a Bíblia diz em Jó 42, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí o que acontece? No versículo 19 diz assim. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que matavam. Paulo diz assim, olha, Senhor, Paulo disse para Paulo, Senhor, todo mundo aqui sabe que eu ia de uma sinagoga a outra para prender as pessoas, que eu ia de uma sinagoga a outra para açoitar as pessoas. E aí Paulo se lembra do quê? Da morte de Estevão. Ei, quando o teu servo Estevão foi morto, quando o teu servo Estevão foi apedrejado, ele fala, eu estava lá. Isso mostra o quanto que Deus, ele lança no mar do esquecimento o nosso passado, o nosso erro. Presta atenção, as pessoas não te perdoam, as pessoas não esquecem o seu passado, as pessoas ficam falando mal de você, mas Jesus tem uma nova história para você. O mundo ainda via Paulo como um assassino. Jerusalém ainda via Paulo como alguém que prendia, como alguém que açoitava, como alguém que matava. Mas Jesus já via Paulo como o maior apóstolo da história do Novo Testamento. Jesus já via Paulo como aquele que escreveria 13 cartas do Novo Testamento. Olha só, para o povo, para os religiosos de Jerusalém, Paulo era só mais um assassino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que eu preciso te dizer algo nessa manhã. Para de se importar com o que as pessoas acham de você. Para de se importar com a sua reputação. Para de se importar com a sua reputação. Para de se importar com aquilo que as pessoas falam, deixam de falar de você. Ontem, gente, ontem, chegou uma pessoa pra mim e falou assim, fulano de tal me falou tal coisa de você. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, tudo bem, não tem problema. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, como assim tudo bem? Como assim não tem problema? Essa pessoa falou mal de você. Aí eu olhei pra ela e falei bem assim novamente, tudo bem, não tem problema. E ela pegou e falou assim, ela ficou tão assustada que ela falou assim, não, me explica direito. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, minha amada. Eu aprendi a não me importar com o que as pessoas falam de mim. Eu aprendi a me importar com o que Deus fala de mim. O que essa pessoa falou é só o que ela pensa de mim. E o que ela pensa de mim não me interessa. O que me interessa é o que Deus pensa de mim. Eu falei assim, se eu for olhar para tudo que as pessoas falam de mim, eu vou ficar maluca.
eu vou ficar depressiva. Eu vou ficar triste, porque as pessoas vão falar. Eu falei assim, olha, se eu for perfeita, se eu for, que eu não sou, mas imagina que eu tente ser perfeita, que eu me esforce para ser perfeita, para agradar todo mundo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Sempre vai ter alguém para falar mal. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Então, eu falei, eu não nasci para agradar homens. Eu nasci para agradar a Deus. Então eu me libertei da opinião alheia. Eu me libertei da opinião das pessoas. O que importa é o que a Bíblia diz ao meu respeito. O que a Bíblia diz ao meu respeito, isso me importa. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, não, mas eu me importo com o que as pessoas falam de mim. Aí naquele momento o Espírito Santo me conduziu a ficar em silêncio. A só orar por ela, né? E a pessoa veio me contar que uma outra pessoa tinha falado algo de mim achando que eu ia ficar triste. E eu não fiquei. Eu falei, eu não vou levar isso pro meu coração. A Bíblia diz de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Tudo que Satanás quer é entristecer o nosso coração. Tudo que Satanás quer é trazer mágoa, é trazer raiva, é trazer rancor no nosso coração. No nosso coração. Eu falei assim, tudo bem. Deixa essa pessoa falar. Isso é só a opinião dela. Entendeu? Então assim, olha só. Paulo aqui, ele estava extremamente preocupado. Ele falou assim, ó, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creiam em ti. Aí ele ainda lembra, e quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas do que o matavam. E aí, gente, algo extraordinário acontece. Paulo tá lá, todo preocupado. Paulo tá lá, todo desesperado, dizendo, Senhor, eu ia nas sinagogas, eu falava mal de ti, eu aprovei quando matavam Estevão. E agora, o que eu vou fazer? É Paulo dizendo assim, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí no versículo 21, a cor mais linda do mundo, o versículo 21 acontece, o versículo 21 diz o seguinte, então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Olha o que Jesus fala para Paulo. É Jesus dizendo assim para Paulo, Paulo, não olha para o teu passado. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, vá, não olhe para o teu passado. As pessoas olham para o teu passado. Jesus não olha para o teu passado. As pessoas olham para o teu passado. A bondade de Deus não olha para o teu passado. As pessoas olham para os teus pecados. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus perdoa os teus pecados e esquece os teus pecados. E ele fala, eu te enviarei para longe. Eu te enviarei aos gentios. Os judeus não aceitavam o testemunho de Paulo. Os judeus fizeram o que fizeram com Paulo, mas existia um povo sedento, existia um povo necessitado, chamado gentios, que precisavam daquilo que Paulo tinha. E olha só, nós somos os gentios. Nós fomos alcançados por Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus através da vida de Paulo. Deus, Jesus Cristo, usou da sua bondade para com Paulo e da sua bondade, e através de Paulo, a bondade de Deus nos alcançou. E se hoje eu estou aqui ministrando a palavra, se hoje eu estou aqui como uma gentil ministrando a palavra, é porque a bondade de Deus alcançou Paulo. Mesmo com Paulo, com todos os seus defeitos, com suas falhas, com todos os seus pecados. E hoje Jesus diz para mim e para você, vá, eu o enviarei.
para longe. Para longe. Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo caminho. Deus tem uma nova história. Sabe o que o gentil simboliza para Paulo? Sabe o que o gentil simboliza para mim e para você? Um novo tempo, um novo ambiente, uma nova história. Uma nova história Deus tem. Como que, gente? Alguém? Uma nova história Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra você. Deus tem algo novo pra mim e pra você. Que não tem nada a ver com as nossas falhas. Que não tem nada a ver com os nossos erros. Que não tem nada a ver com aquilo que foi o nosso passado. Ei, Deus escreveu uma nova história pra Paulo. Deus enviou Paulo. Deus deu um propósito pra Paulo. Deus usou Paulo poderosamente. Gente, as cartas de Paulo, existe um estudo que diz assim, ó, que se por um acaso toda a Bíblia, acontecesse qualquer coisa com toda a Bíblia e ficasse somente as cartas paulinhas, as cartas de Paulo seria o suficiente para curar, libertar e salvar as pessoas. Só as cartas de Paulo seria suficiente para curar, libertar e salvar as pessoas. Tão grande foi a obra que Deus fez na vida de Paulo. E tão grande é a obra que Deus tem na minha vida e na sua vida. Só que nós precisamos aceitar a bondade de Deus. Nós precisamos receber a bondade de Deus. Porque muitas vezes a gente está tão... a gente está tão massacrado, a gente está tão fraco, a gente está tão angustiado, a gente está tão deprimido, a gente está tão depressivo que a gente não consegue nem sequer receber a bondade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a bondade de Deus alcançou a Paulo, a bondade de Deus também me alcança e te alcança nessa manhã. Ele tem uma nova história para mim. Ele tem uma nova história para você. A bondade dele não se explica, a bondade dele se vive. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E Deus disse para você aqui hoje, ó, levanta, vai, porque eu tenho uma nova história para você. Levanta, porque o mundo pode te ver como um pecador, mas eu te vejo como um pregador. O mundo pode te ver como um assassino, mas eu te vejo como aquele que vai levar vida e vida eterna. O mundo te vê como aquele que perseguia, mas eu te vejo como aquele que vai servir. Ei, não é sobre a sua identidade no mundo, não. Não é você, não é sobre a sua identidade no mundo, é sobre a sua identidade no céu. É sobre você ser filho. E se você é filho, a bondade de Deus te alcança nessa manhã. A bondade de Deus te alcança nessa madrugada. Que em nome de Jesus você entenda a bondade de Deus. E sabe como que nós podemos devolver? Sabe como que nós podemos usufruir dessa bondade de Deus? Sendo bom para com as pessoas. Ei, eu quero encerrar aqui em Efésios. Deixa eu só pegar aqui direitinho para vocês. Só um minutinho. Efésios, cadê? Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutualmente, assim como Deus os perdoou. Colossenses 3:12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Sabe como que você pode aceitar a bondade de Deus? Sabe como que você pode usufruir da bondade de Deus? Sabe como você pode agradecer a bondade de Deus? Sendo bondoso para com as pessoas. Ei, nesse mundo você vai encontrar pessoas que vão falar mal de você. Nesse mundo você vai encontrar pessoas que vai te machucar. Nesse mundo você vai encontrar pessoas que vai te trair. Nesse mundo você vai encontrar pessoas que vai falar mal de você. Nesse mundo você vai encontrar de tudo. Mas nunca mais esqueça do que está escrito em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Ei,
Se Deus é bondoso comigo, se Deus foi bondoso comigo, se Deus permanece sendo bondoso comigo, se Deus é bondoso com você, se Deus permanece sendo bondoso com você, você também pode ser bondoso com as outras pessoas, independente delas serem boas com você ou não. Se Deus nos perdoa, nós também podemos perdoar o nosso próximo, independente se as pessoas nos perdoam ou não. Porque nós não somos bons para com as pessoas porque as pessoas merecem ou porque elas são bondosas. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas porque Deus é bondoso conosco. Porque a bondade de Deus nos alcançou, a nossa bondade, essa bondade de Deus precisa habitar dentro de nós e precisa transbordar nas pessoas. A bondade que nós precisamos exalar não é a bondade que vem da gente, é a bondade que vem dele. É a bondade que vem dele. Quando você aceita, quando você recebe a bondade de Deus, essa bondade entra no seu interior, essa bondade entra no seu coração e você consegue transbordar essa bondade para outras pessoas. Se o perdão de Deus nos alcança, nós também podemos perdoar as outras pessoas. Se o perdão de Deus habita dentro de nós, nós podemos transbordar perdão para as outras pessoas. Então, que em nome de Jesus, você receba essa bondade do Pai hoje. Que em nome de Jesus, você receba esse perdão de Deus hoje. E que você possa ser bondoso para com os outros, independente se as pessoas são bondosas com você ou não. Seja bondoso porque Deus é bom. Seja bondoso porque a bondade dele te alcança. Seja bondoso porque a bondade dele habita dentro de você. E se a bondade dele habita dentro de você, porque bondade é um fruto do Espírito. Porque bondade é a virtude do Espírito Santo. Você é bondoso. Não porque a bondade vem de você, mas porque a bondade habita dentro de você. Aleluia. Você não é bondoso porque você, eu sou boa. Não. Mas a bondade do Abba habita dentro de você através do Espírito Santo. Deixa essa bondade do Espírito Santo fluir como rios de águas vivas dentro de você. E que você receba essa bondade de Deus. Assim como essa bondade alcançou a vida de Paulo. Assim como essa bondade trouxe uma nova história para Paulo. Assim como essa bondade de Deus alcançou a Paulo, mudou a história de Paulo. Essa bondade do Senhor também pode mudar a minha história e a sua história hoje. Então, em nome de Jesus, você que está doente, você que está com uma enfermidade, eu sei que eu estava lendo aqui enquanto eu ministrava, muitas pessoas colocando aqui pedidos de oração. Ei, a bondade de Deus te alcança. Não importa onde você está. Se você está entubado, se você está num hospital, se você está numa UTI, se você está no seu quarto isolado nesse momento, a bondade de Deus vai te encontrar. Eu quero indicar para você o louvor, uma nova história do Fernandinho. Que você hoje entenda que Deus tem uma nova história para você. A bondade dele te alcança. E assim como ele escreveu uma nova história para Paulo, ele escreve uma nova história para você a partir desse dia 11 de agosto de 2019. De 2019, meu Deus. 11 de agosto de 2022. Amém? Vamos tirar um print? Tiraram? Tem um louvor do Isaías Saad também, que é a bondade de Deus. Isso mesmo. Uma nova história do Fernandinho e a bondade de Deus do Isaías Saad. Obrigada, Silvana, né? Foi a Silvana que indicou? Obrigada, Silvana. Então vamos orar, tá? Ora comigo, por favor. Pai, obrigada, papai. Obrigada, Abba, Pai. Obrigada, Senhor, porque se a tua graça e a tua bondade, o teu amor alcançou a vida de Paulo, nós sabemos que a tua bondade e a tua graça também nos encontra nessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Obrigada, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor duram para sempre.
Pai, que o Senhor venha nos encontrar nessa manhã. Que essa palavra venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que a tua palavra, Pai, venha ser um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, nós possamos, a partir de hoje, vivermos de fato e de verdade uma nova história. Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que o Senhor não nos deixe, Pai, olhar para trás. Que o Senhor não nos deixe, Pai, olhar para aquilo que as pessoas falam da gente. Que o Senhor não nos deixe, Pai, porque as pessoas podem ver o nosso passado, mas o Senhor vê o nosso presente e o nosso futuro. Então, Paizinho, em nome de Jesus, que a gente possa olhar para o Senhor, fixar os nossos olhos no Senhor e permanecer no Senhor, na nova história, no novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. E obrigada, Pai, porque a tua bondade nos alcançou nessa madrugada. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Muito obrigada, Pai, por deixar escrito na Bíblia a tua bondade. Obrigada, Senhor, por ter deixado a Bíblia para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mostra a tua bondade até através desse livro, através da Bíblia Sagrada. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor fez na vida de Paulo. E obrigada, Senhor, por nos mostrar que se o Senhor fez na vida de Paulo, o Senhor também pode fazer na nossa. E o Senhor já está fazendo na nossa. Pai, obrigada. Obrigada pela nova história que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque eu creio que todos nós aqui, Pai, fomos chamados. Fomos chamados para conhecer a tua palavra, para ver o Senhor, para ouvir o Senhor e para ser tua testemunha na terra. Pai, nós queremos hoje nos levantar e dizermos: eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Nós queremos sermos tuas testemunhas. Nós dizemos sim para o Senhor. Nós dizemos sim, Pai. Nos leva para onde o Senhor quiser. Pai, do mesmo jeito que o Senhor tirou Paulo de Jerusalém e levou Paulo para um lugar distante, para que ele pudesse viver uma nova história, que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser. Que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser, Pai, para escrever a nossa nova história. Pai, nós dizemos sim para o teu chamado, nós dizemos sim para o Senhor, nós dizemos sim para ti, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor venha se mover, que o Senhor venha habitar, que a tua bondade venha nos encher, venha nos transbordar, que a tua bondade seja habitação dentro de nós. Que a tua bondade, Pai, reine dentro de nós. Que a tua bondade governe dentro de nós. E que nós possamos ser, Pai, tuas testemunhas em todos os lugares dessa terra. E para todas as pessoas que o Senhor permitir que nós encontramos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês pediram para fazer outro print? Vamos lá, meu povo. Vamos fazer outro print. Vamos fazer outro print? Fizeram? Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube e até amanhã, às 3 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um cheiro, amo vocês, viu? Tchau, tchau.